Olá, boa tarde a todas, todos, todes que nos escutam aqui hoje. Eu sou Carla Italiano, a curadora da Mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema, que está acontecendo agora no final da sua etapa em São Paulo, até 28 de março, já aconteceu em Brasília, e as exibições presenciais começam no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, a partir de 13 de abril até 9 de maio. Começamos aqui hoje mais uma atividade do ciclo de debates online, gratuito. Então, já agradeci algumas vezes aqui nos bastidores, vou agradecer já formalmente aqui, oficialmente, a presença das convidadas aqui hoje, que eu vou apresentar logo mais. Mas já aproveitando assim, esse começo de live, para fazer alguns convites, e o principal deles talvez seja que uma das atividades online da mostra será uma masterclass com a escritora, pensadora, filósofa, historiadora Silvia Federici, italo-americana, autora de alguns livros traduzidos nos últimos anos para o Brasil, como Caliban e a Bruxa, ou Mulheres e Caças Bruxas, ou Reencantando o Mundo, enfim, foram alguns títulos dela, traduzidos nos últimos 5 anos, que tiveram um grande alcance de público e nos influenciaram fortemente também na proposta dessa mostra, na ideia, né, de pensar a figura da bruxa no cinema e suas reinvenções ao longo do tempo, e, sobretudo, pensando essas novas, talvez, por vezes novas, por vezes não tão novas, apropriações, né, dessa figura da bruxa, e alargando mesmo essa ideia para as mulheres mágicas no cinema contemporâneo, em particular realizado por diretoras, mas não só. As inscrições para a Masterclass estão abertas até o dia 6 de abril, o formulário está disponível nas nossas redes sociais, no Linktree, mas também no site mulheresmágicas.com. Então, só preencher um breve formulário, não haverá limitação de vagas, mas é importante que exista essa inscrição para que a gente possa organizar as participações. Então, fica aqui o convite, já anuncio o convite, e essa atividade vai estar ligada à etapa do Rio de Janeiro, que é a etapa final da mostra. Chegando aqui, aterrissando para o nosso debate de hoje, contaremos com uma conferência mais que especial com Teresa Castro, que eu lerei aqui a breve biografia que ela nos enviou. Teresa é professora associada na Université Sorbonne Nouvelle desde 2011, trabalhando também como crítica e programadora de cinema. E uma parte significativa da sua pesquisa se concentra sobre ecocrítica, ecofeminismo e as formas de vida vegetais na cultura visual. E nesse âmbito, enfim, nesse recorte, ela publicou recentemente The Mediated Plants, no Efflux Journal, em 2019, e coeditou o livro coletivo Puissance du Végétal et Cinéma Animiste, La Vitalité révélée par la Technique. Meu francês, né, daquele jeito maravilhoso que você já conhece, publicado em 2020. Agradecemos muitíssimo a presença de Teresa aqui hoje, que aceitou compartilhar um pouco, né, da sua pesquisa. Nosso percurso para chegar até esse convite se deu muito em razão de um artigo publicado por ela na revista... Ai, gente, eu não peguei as informações, não fiz a minha cola aqui, que eu vou fazer agora, ao vivo, para nomear o artigo de Teresa, que está sendo traduzido para ser publicado no catálogo da mostra Mulheres Mágicas, que deve ser lançado em formato virtual até meados de abril, provavelmente no começo aí da mostra no Rio. E o artigo se chama, finalmente, Gazing at the Witches, from Women on the Verge of a Breakdown to Reclaiming the Eco-Witch in the 1960s, 1970s Film, que está sendo traduzido. Enfim, uma parte da fala dela vai passar por essas questões hoje, mas não só, também ampliando, trazendo outras referências. Então, já fica também esse convite antecipado para acessarem o catálogo.
E mediando essa conversa, aqui hoje a presença das professoras Alessandra Brandão e Ramayana Lira. A Alessandra é professora e coordenadora do curso de cinema da UFSC, onde ministra a disciplina Cinema com Mulheres e dos programas de pós-graduação em Literatura e Letras em Inglês, com pesquisa em gênero e sexualidades. Ela tem pós-doutorado pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, e foi coorganizadora dos eventos Fazendo Gênero, em 2021, e também foi membro integrante do júri da Mostra de Tiradentes, em 2022. E Ramayana Lira, professora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem e do curso de Cinema e Audiovisual da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela desenvolve atividades de curadoria e gestão cultural, trabalhando na interseção entre estudos de cinema e estudos feministas de gênero e lésbicos. Então, enfim, eu passo a palavra para vocês, já também anunciando que a fala de Teresa vai contar com algumas projeções de trechos de filme ou de filmes, né, filmes curtos, breves, inteiros, e acho que é importante anunciar também que aqui nos bastidores estávamos trabalhando com essas questões de limitações tecnológicas de algoritmos, entendendo que a live no YouTube, ela sinaliza imagens que contenham nudez, e isso pode, inclusive, fazer com que o link ao vivo caia, enfim, viabilize a transmissão ao vivo, mas caso isso aconteça, a gente fez alguns testes aqui, e a intenção é que não aconteça, mas caso aconteça, o link já vai ser substituído na sequência, então permaneçam online, que logo em seguida a gente continua a transmissão. Então, passo a palavra aqui para a Teresa, não sei se Ramayana e a Alessandra querem fazer um comentário inicial, se quiserem, fiquem à vontade. Bom, passo aqui para a Teresa Castro, já reforçando, sublinhando nosso muito obrigada. Não, sou eu que agradeço. Queria começar, antes de mais, por dizer que agradeço muito à Carla este convite para participar nesta mostra, Reinvenções da Bruxa no Cinema. Tenho muita pena, naturalmente, de não me poder juntar a todas vós presencialmente. Espero que vocês, os que podem assistir às sessões, estejam a aproveitar este fantástico ciclo e que os debates sejam inspiradores. Queria também agradecer muito à Ramayana e à Alessandra a vossa presença. Estou, claro, muito, muito contente por poder vir a debater com vocês. A minha palestra de hoje retoma, de facto, algumas ideias que eu exploro no texto que já foi mencionado pela Carla. Acrescentei algumas referências novas. Na verdade, poderia ter acrescentado ainda mais referências, mas a Carla já mencionou um problema que tem a ver com a nudez em algumas performances e em alguns filmes que me parecem interessantes recordar, para sobretudo discutir, é o tema da palestra de hoje, bruxas e ecofeminismo. Um título alternativo poderia ser Reivindicando a Ecobruxa, Reclaiming a Ecobruxa. A noção do reclaim é uma noção importante e talvez alguns de vocês reconheçam já a referência, em particular, a uma figura importante que é a Starhawk. Vou falar de todas estas coisas, vou também talvez começar a partilhar a minha tela, porque eu trouxe um PowerPoint com algumas imagens. Vamos ver se tudo funciona. Há pouco tudo funcionava. E pronto, penso que tudo esteja bem, vejo que sim, vejo que sim. Esta imagem que está aqui é uma imagem contemporânea, acho que se conseguem perceber isso. Na verdade, eu vou de facto falar desta questão das bruxas e do ecofeminismo, e vou essencialmente concentrar-me sobre uma série de exemplos fílmicos rodados por mulheres cineastas e que foram rodados essencialmente na década de 1970 e 1980. Tanto a figura da bruxa como o ecofeminismo conhecem hoje, atualmente, um interesse renovado, se não uma verdadeira moda, às vezes uma moda até um pouco mais complexa de compreender e com muitas consequências também em termos políticos.
Se a primeira, ou seja, se a figura da bruxa se tornou num verdadeiro ícone feminista mainstream, o ecofeminismo, durante muito tempo uma corrente, na verdade, ostracizada e até ridicularizada pelas próprias feministas, era o caso, na verdade, quando eu era uma jovem estudante, no finais dos anos 90 e em começos dos anos 2000, o ecofeminismo parecia ser, na verdade, uma corrente totalmente ultrapassada, e a verdade é que hoje ganhou novamente em folgo, e ainda bem, e há muitas coisas que estão a ser redescobertas. E na verdade o que é também interessante é que esta apropriação da figura da bruxa pelo feminismo, na verdade, remonta e recua aos anos 60 e 70, altura em que, como todas sabem, o movimento das mulheres e a chamada segunda onda feminista ganharam impulso. É nesta altura que os discursos sobre a figura histórica da feiticeira começaram de facto a mudar, nomeadamente também em termos de representações cinematográficas, e é nessa altura que se torna amplamente perceptível o potencial político da bruxa. E é precisamente por aí que eu queria começar, recordando estas imagens conhecidas. Sim, sim. É. Eu não tenho. O microfone, na verdade, é um microfone do computador, e não tem um cabo. Ok, então talvez sejam as minhas notas, agora que está sem barulho. Ok, peço desculpa. Está bem, pronto. Ok, então como eu estava a dizer, vamos começar talvez por estas imagens super conhecidas deste grupo americano que se chamava WITCH, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, Conspiração Terrorista Internacional de Mulheres do Inferno, que, entre outras coisas, esta é uma das ações mais conhecidas, desfilou pelas ruas de Wall Street durante o Halloween de 1968, vestidas de bruxas com estas capas, com estes chapéus pretos pontudos. Portanto, é uma imagem muito emblemática e que remete mais uma vez para essa redescoberta da figura da bruxa. Não é só isso que acontece, por exemplo, em Itália, e nomeadamente nas ruas de Roma e outras cidades, as mulheres italianas tinham por costume repetir e cantar "Tremate, tremate, le streghe sono tornate", tremam, tremam, as bruxas estão de volta, que é mais uma vez um slogan que tem sido muito recuperado atualmente. É certo, por exemplo, que o tal grupo americano, a Conspiração Terrorista Internacional de Mulheres do Inferno, que na verdade era uma iniciativa das mulheres radicais de Nova Iorque, que era um grupo mais extenso no qual foram depois criados alguns subgrupos, via, sobretudo na bruxaria, o seu potencial teatral. Ou seja, e até vou citar um dos seus elementos, uma das pessoas que fazia parte deste grupo, o ativismo deixava pouco tempo para estas bruxas guerrilheiras, porque elas auto-intitulavam-se bruxas guerrilheiras, para explorarem verdadeiramente a história da feitiçaria ou investirem, na verdade, mais a dimensão histórica da figura da bruxa. É por essa razão, por exemplo, que em 1968, durante aquela tal ação em Wall Street, que é uma das ações mais famosas, quando elas vão à Bolsa de Wall Street, elas exigem uma audiência com Satanás, o que obviamente ou seja, é um erro. Há uma delas que escreve que se arrepende muito, ou seja, que foi um erro elas terem feito isso, porque elas deviam ter pedido uma audiência com a deusa mãe, não é? Mas, mais uma vez, elas não, como estavam muito empenhadas no ativismo, ainda não tinham começado essa redescoberta em torno da figura histórica da bruxa, que vai ser começada por outros grupos. Apesar disso, obviamente, estas witches capturam este momento histórico em que a figura da bruxa
começa a ser vista e encarada como um personagem que é historicamente implicado na luta contra a opressão das mulheres e também dos homens, e claro, uma figura que é maioritariamente do sexo feminino. E isso fica também muito patente neste manifesto que as Witches publicam em 1968, que vocês podem consultar, e ao qual eu vou regressar rapidamente daqui a pouco, mas que na verdade, pronto, apresenta já aqui uma figura de facto da bruxa como sendo uma figura capaz, portanto é uma figura feminina, uma figura de coragem, e aqui há uma pequena passagem citada que é na verdade quase um pequeno ritual empoderador para que grupos de mulheres se tornem em assembleias de bruxas. Já vamos voltar a isto novamente. Queria recordar, isto é um texto, peço desculpa, um texto da Gloria Steinem que apareceu ou que foi publicado no New York Magazine em 1969 e que na verdade faz alusão a esta ação e que recorda, na verdade, isso é interessante, que no manifesto das Witches elas vão buscar a figura da bruxa e das ciganas como sendo figuras que na verdade sempre estiveram quase em rebelião contra a ordem patriarcal. Mas como estava a dizer, o que queria recordar é também o aparecimento nestes mesmos anos do termo ecofeminismo. Portanto, o termo ecofeminismo remete foi criado em finais dos anos 60, começo dos anos 70. Na verdade, o termo surge neste livro de 1974 da feminista francesa Françoise d'Aubonne, num livro que se intitula Le Féminisme ou la Mort. O documento que vocês estão a ver no ecrã, na verdade, é um outro documento mais tardio que se encontra nos arquivos dela e que, na verdade, remete mais uma vez para todas estas questões. E queria começar por recordar desde já que esta ideia, a ideia do ecofeminismo, que hoje engloba, obviamente, também uma série de movimentos militantes do sul global, que são movimentos muito, muito importantes, mas que são movimentos que não se reclamam e que não se reclamaram no passado necessariamente do feminismo ou do ecofeminismo. Um exemplo muito conhecido é este exemplo das mulheres e do movimento Chipko na Índia, que se vão mobilizar para tentar impedir o corte destas árvores. E que são muitas vezes mencionadas como fazendo parte deste desabrochar de uma consciência ecofeminista, mas nunca a Chipko nos anos 70 se reclamam nem do feminismo nem do ecofeminismo, portanto são leituras e às vezes até mais uma vez reivindicações que serão feitas um pouco mais tarde. O termo ecofeminismo torna-se especialmente popular no mundo anglo-americano, onde uma série de conferências e de workshops realizados mais uma vez nas décadas de 70 e sobretudo na década de 80 vão tentar articular a forma como o feminismo e o ambientalismo poderiam ser combinados. A ideia central do ecofeminismo é de que a opressão das mulheres e de uma série de outros grupos que são sistematicamente feminizados, como homens e mulheres não brancos ou como as crianças, e a degradação do ambiente são ambas consequências do patriarcado e do capitalismo, e mais concretamente até do capitalismo extrativista. Em jogo estão muito mais do que as simples associações históricas entre as mulheres, a natureza e os conceitos de feminidade. No entanto, neste contexto anglo-americano dos anos 70 e dos anos 80, o ecofeminismo aparece como muito ligado à vertente que é então qualificada de cultural e ou espiritual do feminismo, e que de facto muito insistiu sobre a ligação supostamente natural e biológica que uniria as mulheres e o feminino à natureza.
Nessa altura, um número significativo de mulheres vai aderir ao chamado movimento da deusa, que é uma tendência neopagã que se reclama do matriarcado e da adoração da deusa e que rejeita as religiões patriarcais. E há de facto aqui uma série de rituais e de cerimónias que vão começar a ser realizadas nesses anos. Podia-vos mostrar imagens, mas em geral há nudez, por isso ficamos com estas representações precisamente da deusa e da deusa aqui tripartida. Também já vou regressar a essa ideia mais tarde. Por essas razões e porque precisamente o movimento da deusa muito insistiu sobre um dualismo genrado que é efetivamente muito problemático, o termo ecofeminismo invoca ainda hoje uma série de discussões sororicidas entre as feministas culturais e espirituais e as feministas sociais radicais, que contestam e que contestaram muito a visão essencialista das primeiras e as acusam de perpetuar um pensamento essencialista e binário. E é por isso, talvez algumas de vocês recordem também, que a Donna Haraway, portanto a teórica pensadora americana, conclui o seu famoso Manifesto Ciborgue de 1991 com esta frase: "Eu prefiro ser uma ciborgue do que uma deusa". Ela está obviamente a fazer alusão a estes debates que explicam a má reputação do ecofeminismo quando eu era uma jovem estudante no começo dos anos 2000, como já tinha recordado. Por agora, gostaria de começar a minha exploração da rica história visual das ecobruxas através de um filme, rodado também por uma americana que se chama Barbara Hirschfeld, em 1976. Frente ao histórico geral dos movimentos de mulheres, frente também a esta ascensão do movimento da deusa e a estas interseções entre feminismo e ambientalismo, a figura da bruxa encontra uma nova vida a partir dos anos 60 em diante. Tal como assinalado no Manifesto das Witches de 1968, vou passar a citar e traduzir um pouco deste manifesto. As bruxas sempre foram mulheres que se arriscaram, sensacionais, corajosas, sexualmente livres, revolucionárias. Curiosas, independentes, sexualmente livres, revolucionárias. Não se inclinavam diante de nenhum homem, sendo os resquícios vivos da mais antiga cultura de todas. Uma cultura em que homens e mulheres eram acionistas iguais. Elas utilizam esta expressão que remete até para a ação que elas fazem em Wall Street, portanto as mulheres são acionistas iguais numa sociedade verdadeiramente cooperativa, antes que a repressão mortífera, sexual, económica e espiritual da sociedade fálica imperialista tomasse o poder e começasse a destruir a natureza e a sociedade humana. Tal como esta crítica feminista alemã Sylvia Bovenschen assinala já num texto de 1978, se a figura da bruxa se tornara já nessa altura numa moda, ou seja, a moda não é de hoje, já há uma moda nessa altura, a sua apropriação pelo feminismo deu-se de forma espontânea. Por vezes, como no caso da revista francesa Sorcière, que eu também vos estou a mostrar aqui, e que é criada pela feminista Xavière Gauthier em 1975, a referência à figura da bruxa é mais metafórica do que outra coisa. Outras vezes, como no filme de Barbara Hirschfeld, a história das bruxas, a sua relação de proximidade com a natureza, com os animais, com as plantas, com os elementos naturais e, sobretudo, essa assembleia exclusivamente feminina das bruxas, o Coven, o célebre Coven das bruxas, tornam-se de facto muitíssimo importantes. Porque tenho aqui uma citação que vos quero mostrar da Barbara Hirschfeld, em que ela fala sobre o filme e explica que a ideia central, na verdade, era sugerir através do ritual, e como vocês puderam ver, o filme roda em torno deste ritual que elas vão realizar juntas. As mulheres podiam deixar as suas vidas ordinárias e entrar num espaço sagrado que elas próprias criaram. E como ela própria diz, todos os aspectos da realização do filme se revelaram um agente de transformação,
desde a concepção do filme, através da colaboração, mais uma vez a colaboração com este pequeno coletivo que se vê no ecrã e que é este grupo de camaradas feministas com quem ela se reunia e com quem aparentemente continua a estar em contacto ainda hoje. E a questão da produção, da montagem, a própria realização da música para o filme é feita por uma amiga. E, na verdade, o que aparece aqui, o que surge aqui, é já uma consciência muito aguda em torno desta figura histórica da bruxa, e, em particular, a ideia da Assembleia das Bruxas como um momento particular de confraternização, um momento também de empoderamento nesta transformação do cotidiano em algo de sagrado, em algo de especial, e depois tudo o que é sugerido pela própria Barbara Hirschfeld a propósito do processo de realização do filme, todas as redes de colaboração, de cuidado, na verdade, que se instalam a partir daqui. Este género de questões fez-se sentir com muita força nos Estados Unidos, não só aqui no Vermont e no New Hampshire, ou seja, na costa leste, mas sobretudo na costa oeste. E a esse propósito queria recordar a figura de uma das minhas cineastas prediletas, que é a Barbara Hammer, cuja vida no começo dos anos 70 leva assim uma virada radical. Ela assume-se lésbica, como lésbica nesta altura, depois de um casamento fracassado e depois do divórcio, lança-se numa viagem de mota através da América com a sua primeira namorada e depois, quando regressa a São Francisco, vai começar a estudar cinema. E alguns dos filmes da Barbara Hammer deste período são filmes muito interessantes e, na verdade, filmes que ela, alguns deles, não todos, mas filmes que ela acaba às vezes por não recordar muito mais tarde, porque esses filmes vão também estar, como vocês vão ver, associados a esta questão do movimento da deusa e que, na verdade, em finais dos anos 80, começo dos anos 90, isso já começa a causar algum mal-estar. É nesta altura que ela vai rodar o famoso Dyke Tactics de 1974, um outro filme que se chama Women's Rituals, eu vou passar rapidamente que é para o algoritmo do YouTube não mandar tudo abaixo, um menos conhecido Women's Rights, estes filmes estão repletos na verdade de imagens de mulheres em rituais de tipo neopagão, sendo-se obviamente muita influência também do movimento hippie, e são rituais que têm tanto a ver com a veneração e a conexão com a natureza, quanto sobre, obviamente, a celebração dos corpos femininos, a questão da tatilidade das mulheres que amam mulheres. E em ambos os filmes podemos ver mulheres que dançam nuas, que abraçam árvores, que meditam, que nadam em rios, que cuidam umas das outras. A questão do cuidado aqui é muito importante. Mais uma vez, repito, há uma ligação obviamente muito forte com o movimento hippie, mas também com este feminismo cultural e espiritual e o movimento da deusa. Dito isto, a única referência explícita da Barbara Hammer à figura da bruxa surge apenas neste filme que é o Psychosynthesis, de 1975, que é um poema visual caracterizado pela sua fluidez, que inclui várias dissoluções e sobreposições de imagens e que é pontuado pela risada catártica de uma feiticeira. E essa bruxa, segundo a Barbara Hammer, constitui um dos eus dela própria, um dos eus da cineasta. Vamos ver um bebê, há esta figura da bruxa e na verdade ela diz que isto é uma psicossintese de várias figuras com as quais ela própria se identifica. Tudo isto culmina no final com um plano em movimento muito voluptuoso na floresta. As mulheres dos primeiros filmes da Barbara Hammer podem ser vistas como mulheres mágicas. São bruxas de um novo tipo, mulheres empoderadas, em sintonia com os seus corpos, com a vida, com as árvores, o sol, a água, a natureza. Resumindo, são ecobruxas, ou pelo menos uma prefiguração
exultante do que a ecobruxa se vai tornar, especialmente no âmbito do que a Starhawk, que é esta ativista cujas preocupações entrelaçam feminismo, ambientalismo e religiões baseadas na natureza, chamou de reivindicar a tradição, reclaim. Só um pequeno apontamento sobre a Starhawk. Ela de facto vai fundar esta tradição neopagã do Reclaiming em São Francisco, em finais dos anos 70. Reclaiming é um ramo do paganismo moderno que é baseado na terra, focado na deusa como deidade tripartida, a ideia da donzela, da mãe, da anciã, e com a luta ecológica. E há um livro que ela vai publicar em 1979, que foi altamente influente, que é este The Spiral Dance, a dança cósmica das feiticeiras, e aqui ao lado podem ver uma imagem que faz alusão precisamente a essas danças. Já agora, volto aqui atrás só para vos dizer que no YouTube vocês têm uma entrevista com a Starhawk sobre esta questão da Goddess na arte, que é ainda uma série de finais dos anos 80 e que diz muito sobre a presença, na verdade, sobre deste tipo de discurso ainda no horizonte anglo-americano. Ou seja, regressemos então ainda um pouco à Barbara Hammer. Dado o seu contexto cultural, as bruxas da Barbara Hammer e com as páginas de todos estes livros e publicações que eu vos estou a mostrar aqui, o Woman Spirit, que é um periódico trimestral feminista e lésbico fundado em 1974, este best-seller também muito conhecido da Marlene Stone, que é When God Was a Woman, 1976, ou então uma série de propostas também neste livro muitíssimo famoso da teóloga Mary Delay, que é o Gene Ecology, e que fala muito da questão das filhas e das amantes da terra. Por isso é natural, obviamente, que depois das projeções dos filmes da Barbara Hammer, ela própria que o diz numa entrevista, se realizassem frequentemente celebrações ou danças, o que corrobora mais uma vez o impacto do feminismo cultural na costa oeste, bem como a ênfase desta corrente do feminismo na questão dos rituais e das performances. Em 1976, a Barbara Hammer vai realizar um filme que se chama Moon Goddess, com a Gloria Churchman, que é alguém de 10 anos mais velha do que ela, também uma figura lésbica, e que vai assumir no filme o papel de mentora, e tal como ela explica aqui, a Barbara Hammer, elas vão ao Val da Morte, na Califórnia, que é uma terra abandonada, na esperança de a vir a regenerar para que ela possa vir a ser utilizada pelas mulheres. Portanto, há a ideia também de uma ação mágica que é feita por estas duas mulheres. Em 1978 realiza The Great Goddess, mais um filme que faz alusão a estas questões, em 1983 realiza outro filme, não pus aqui uma imagem, que se chama Stone Circles, e em que é rodado no Reino Unido e que tem a ver com os círculos pré-históricos e mágicos, na verdade, de pedras. O feminismo cultural foi um termo derrogatório que é então atribuído pelos seus oponentes à ideologia em torno de uma natureza feminina ou de uma essência feminina. É, na verdade, o que é defendido por pessoas como a Marlene Stone ou a Mary Delay, que eu estava a citar. Em outras palavras, trata-se de uma crença em essências sexuais biológicas ou metafísicas e, portanto, na existência de propriedades compartilhadas por todas as mulheres. Esta tendência foi particularmente forte nos Estados Unidos. Ela enfatiza a espiritualidade e, mais especificamente, uma espiritualidade feminista que se reúne em torno destes movimentos da deusa. Como a própria Delay afirma, a sororidade era agora uma questão de coven cósmico, é uma ideia de uma assembleia de bruxas cósmica. E aliás, Sisterhood as Cosmic Covenant é o título de um dos capítulos deste livro da Mary Delay. Na atmosfera febril do início dos anos 70, quando o feminismo radical lutava violentamente contra a virada espiritualista do feminismo cultural, a Hammer chegou a ser acusada de essencialismo, isto é, de representar as mulheres como se elas fossem sujeitos naturais, por outras palavras, produzidas somente de modo biológico e não de modo cultural. A acusação é injusta.
ainda que totalmente sintomática dos debates que assombraram a segunda onda e que, na verdade, assombraram todo o pensamento feminista durante as décadas de 80 e de 90 do século XX. Se alguma coisa, os filmes da Barbara Hammer ilustram o que a teórica Laura Mulvey chamou nos exatos mesmos anos, ou seja, em 1975, de um golpe necessário, estou a citá-la, contra a acumulação monolítica de convenções fílmicas tradicionais, sobre as quais assenta o olhar masculino. Como Hammer aponta a propósito dos seus filmes, vou passar a citar Barbara Hammer, eu acho que estava mais interessada na performance do corpo, e essa questão também é muito importante no filme da Barbara Hirschfeld que vimos, a performance das mulheres sendo sujeitos ativos na tela, onde elas não podem ser vistas de maneira voyeurística, porque estavam sendo tão ativas. Na verdade, estamos aqui nos antípodas das fantasias masculinas e heterossexuais subjacentes ao inconsciente patriarcal da narrativa clássica do cinema e do seu olhar masculino. Mas estamos também muito longe de uma essencialização das mulheres ou do feminino que efetivamente caracteriza uma vertente da arte feminista dos anos 70 e que é uma vertente ainda hoje relativamente mal conhecida. Na verdade, esta questão da deusa continua a ser uma espécie de elefante branco no meio da sala desta arte feminista. E, mais uma vez, nos anos 70 e nos anos 80 houve uma série de artistas mulheres que realizam uma série de performances como esta da Betsy Damon, que têm a ver com este horizonte de pensamento. O essencialismo, obviamente, é um dos piores inimigos, ou um nêmesis, na verdade, do feminismo, assombrando não apenas discussões sobre a questão do olhar, o olhar feminino, o olhar masculino, como também, e aqui é ainda mais problemático, o dualismo genderado entre a razão e a natureza, que está no coração ou no cerne da minha evocação da bruxa. Na sequência do feminismo cultural, o ecofeminismo foi também fortemente criticado por emparelhar as mulheres e a natureza. Propulsionado eficazmente nos anos 70 e 80 pelo neopaganismo New Age, pelos protestos antinucleares e uma série de outros fenómenos, o ecofeminismo parecia, estou a repetir, mas é importante recordar isto, parecia estar permanentemente desacreditado no início dos anos 2000, em particular depois da crítica anti-essencialista da terceira onda feminista. Entretanto, na nossa era de urgência ambiental, de desespero perante um mundo que mais facilmente contempla o seu colapso do que coloca um fim na extração capitalista, o ecofeminismo está de volta, inspirado, antes de mais, pelo ativismo ecológico. Graças a isso, alguns trabalhos pioneiros dos anos 70 e 80 são hoje redescobertos, como este livro da Caroline Merchant, que é o The Death of Nature, publicado em 1981. Nesse livro, a historiadora americana debruça-se sobre as transformações que nos séculos XVI e XVII conduziram à elaboração de um modo de composição do mundo em que a natureza passou a ser encarada como uma realidade inanimada e passiva, feminina, que pode e deve ser controlada pelos humanos. Em particular, como vai explicar a Silvia Federici, ainda bem que vai haver uma conversa com ela, uma masterclass, em particular dizia no contexto da acumulação primitiva do capital que vai conduzir à revolução industrial. Ou seja, a modernidade substituiu a metáfora arcaica da natureza como mãe nutridora pela imagem da natureza como femininamente selvagem e incontrolável e que precisa de ser tecnologicamente domada. Antes que a Silvia Federici escreva o seu magistral Caliban e a Bruxa, a Caroline Merchant também fala das bruxas neste livro e recorda que a mulher como bruxa vem sintetizar esta imagem negativa em torno das mulheres e da natureza. A bruxa, estou a citar Caroline Merchant, levantava tempestades, causava doenças, destruía plantações, impedia gestações e matava bebés. Mulher desordeira, com uma natureza caótica, precisava ser controlada. E assim foi. No período moderno, o apogeu da caça às bruxas, a razão encontrou as suas próprias, a razão racionalista encontrou as suas próprias justificações
para subjugar e dominar a natureza e com isso dominar a mulher e o seu corpo, as suas emoções, o animalismo e por aí em diante. No processo, como vocês sabem, centenas de milhares de mulheres, majoritariamente camponesas, foram brutalmente eliminadas na Europa. Elas foram acusadas de todo o tipo de crimes, entre os quais a afinidade com o não-humano, cuidar de animais, curar com ervas, adorar nascentes e pedras. Ainda não esta imagem. A minha leitura da bruxa como uma mulher empoderada que reivindica a sua história de modo a tentar melhorar o presente e que é capaz de se reconectar com a natureza é devedora desta situação contemporânea em que o ecofeminismo se intersecta com classe e raça, teoria queer, justiça indígena, pós-humanismo, materialismo, etc. Além disso, embora eu desconfie profundamente do essencialismo de género, quando se trata de discutir de filmes experimentais de cineastas mulheres sobre a ecobruxa, penso que seja mais importante assinalar o seu potencial político do que discernir ou apontar o seu reducionismo latente ou projetado com relação aos papéis de sexo. A julgar pelo exemplo de Hammer, essa é por vezes uma crítica um pouco superficial. Para concluir, gostava de falar de uma outra dupla, um casal de cineastas mulheres, muito importante também para esta história e para este pensamento, na verdade, sobre a questão da ecobruxa, que é esta dupla grega, formada pela Maria Clonaris, aqui à direita, e a Katerina Tomadaki. O trabalho da Clonaris e da Tomadaki é um trabalho pioneiro, um trabalho que é enquadrado, mais uma vez, nos anos 70 pelas ideias da mulher e do feminino. Mais uma vez, isso pode desmotivar alguns hoje, mas quase antecipando uma série de críticas sobre o essencialismo, a Clonaris e a Tomadaki escrevem num manifesto também redigido nos anos 70 o seguinte: o feminino deve ser entendido como uma força disruptiva que arruína a ordem do género. Portanto, elas na verdade situam-se, a ideia do feminino vem desmontar esta questão também do dualismo de género. As duas artistas e cineastas desenvolvem uma reflexão crítica e inovadora que as conduz do feminino à figura do hermafrodita e da intersexualidade à figura do anjo, que é uma figura que está muito presente, na verdade, na cinematografia delas. Tendo isso em mente, gostava de concluir evocando um filme que infelizmente não vos posso mostrar e que infelizmente não pode ser mostrado no ciclo, que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, espero que tenham a ocasião de o descobrir mais cedo do que tarde, e que é este filme que se intitula Selva, que na verdade é um filme realizado apenas pela Maria Clonaris, e que é um retrato desta atriz que se chama Parvaneh Navai, que é iraniana, e que pode ser vista aqui nesta imagem. Para mim é um filme que encarna perfeitamente, ou que vem condensar poeticamente o potencial político da ecobruxa. Durante o filme vamos ver esta mulher lindíssima com longos cabelos negros, vestida com este vestido de borgonha e que realiza estranhos rituais numa floresta. A questão do ritual é muito importante. Há uma série de espelhos que estão espalhados em seu redor, que estão pendurados nas árvores, as árvores estão todas cobertas de musgo e ela vai desenhar no chão círculos com sal e dançar. Devido à sua cinematografia interessante, à sua montagem encantatória e à sua trilha sonora que é absolutamente inesquecível e muito, muito rica, concebida por Clonaris e que é na verdade uma montagem de sons naturais, de cânticos gregos antigos, de música indiana, clássica, etc. O filme tem quase uma dimensão visionária, trata-se quase de uma espécie de visão que é potenciada por esta atividade da bruxa. Quando o filme saiu em 1983, Clonaris descreveu o filme da forma seguinte: o retrato é proposto como um encontro entre dois sujeitos, a cineasta e a pessoa filmada. Em frente à minha câmara, Parvaneh Navai torna-se na mediadora que entra em contacto e é imbuída de energias da natureza, enquanto a sua própria energia irradia e ecoa na floresta, daí o nome Selva.
A Câmara amplifica e expande a sua presença, transformando a floresta em um espaço imaginário. A Câmara torna-se no pincel de uma pintora, transe, danças e projeções fora do corpo. Selva é uma jornada retrato de uma mulher que eu encontrei no inconsciente. Em Selva, a bruxa torna-se novamente numa criatura da floresta. E isso é uma escolha muito política. E gostava de concluir, vou concluir porque acho que já estou a falar, na verdade, há muitíssimo tempo. Há uma questão política muito importante por trás da figura da ecobruxa, que é a política das relações entre os humanos e os outros que humanos, que são os seres naturais e os fenómenos da natureza. E em vez de pensar em termos de uma exclusão radical, de uma separação radical entre o humano e o outro que o humano, temos de começar a tentar reunir, na verdade, estas duas categorias que têm vindo a ser pensadas como separadas e tornar-nos mais atentos em termos de atenção visual, mas também de escuta, para tentarmos imaginar formas solidárias de nos articularmos com os seres naturais. Como Maria Clonaris escreve a propósito do filme, Selva é sobre uma mulher que se torna imbuída das energias da natureza, o que é diferente, na verdade, de reivindicar um ponto de vista orgânico ou natural para as mulheres, e que é também diferente de apoiar as características femininas universais e estáticas em concordância com o patriarcado. Não há nada de irracional na ecobruxa. Pelo contrário, ela pode até mesmo ser pensada, e é isso que eu gostava de deixar aqui como sugestão, nomeadamente para o tempo presente, pensar a ecobruxa como um modelo de uma nova racionalidade ecológica, com a qual o filme de Maria Clonaris, Selva, ou para o qual este filme fornece ainda uma alegoria muito forte. Na nossa época de crise ecológica, Selva também dialoga com debates e ansiedades atuais. Como a filósofa australiana ecofeminista Val Plumwood apontou, é uma outra referência muito importante para mim, o conhecimento ocidental e o seu culto de uma forma totalmente limitada da razão, do racionalismo, rejeita o corpóreo sobre o mental, desvaloriza o mundo material, o mundo dos sentidos, o mundo do corpo e o mundo das emoções, um mundo habitualmente codificado como sendo feminino e que é extraordinariamente evocado neste filme da Maria Clonaris. Como a necessidade para fazer da razão um veículo para a libertação e para a vida se torna cada vez mais urgente, a potencialidade política das ecobruxas, e nomeadamente desta ecobruxa do filme Selva, torna-se para mim evidente. Diz respeito tanto ao género como à questão do olhar, conforme as possibilidades de estabelecermos enquanto humanos relações comunicativas melhores com a natureza, baseadas no respeito, no cuidado e no amor pelo outro e pelo, sobretudo, o outro mais que humano. E vou concluir por aqui. Espero não ter sido demasiado longa.
Muito bem, agradecemos enormemente essa intervenção brilhante da Teresa Castro, né, que nos colocou diante de um pensamento muito forte, né, e a partir do qual eu e a Alessandra, a gente vai, né, tentar de alguma maneira responder, né, para estimular o debate, aguardando também, obviamente, aqui em tempo real, as pessoas que estão acompanhando no YouTube, seus comentários, né, suas questões, enquanto as pessoas vão formulando, né, possíveis questionamentos, possíveis reflexões, eu e a Alessandra, então, a gente se propõe a, né, de alguma forma, estimular a continuidade dessa conversa, que me parece, né, não só né, muito importante como a reavaliação, né, de políticas e de estéticas que, né, estariam localizadas ali entre os anos 60 e os anos 80, mas que principalmente nos coloca diante de questões também, né, contemporâneas muito importantes. Então, é um pouco né, nessa vibração que a gente vai tentar né, começar a conversar aqui com a Teresa, tá, Teresa? E antes de, né, qualquer coisa também, assim, de começar algum tipo de intervenção, né, mais focada, queria agradecer muito, né, o convite da organização da mostra, que, né, nos permitiu vários encontros, né, encontros com os filmes, encontro com as pessoas falando sobre os filmes, encontro com a Teresa, né, que nem eu nem a Alessandra a gente conhecia. Então, num momento exatamente em que a gente vive nessa dialética de aproximação e distanciamento, né, esses momentos aqui de encontros precisam sempre ser bastante valorizados, né? Muito obrigada, né? A Carlinha, obrigada a toda a organização. Né? Obrigada também aqui, né, não pode deixar de mencionar a Laís e a Soraya, que estão fazendo a interpretação em Libras, né, permitindo aí a ampliação do alcance, né, dessa conversa. E eu queria também pontuar que teve um gesto muito generoso da organização da mostra e da própria Teresa, que disponibilizou para mim e para a Alessandra, de antemão, o texto, né, no qual a fala da Teresa foi, né, baseado. Então, isso nos permitiu, né, de alguma maneira, formular aí alguma reflexão para trazer hoje, né, para poder, como eu falei, aproveitar esse encontro, porque, nossa, é uma oportunidade ímpar, né, poder estar diante, né, de um pensamento tão vivo, tão forte como o da Teresa e poder dialogar com ele. Né? Então, esse texto, né, antes da fala, a gente já adiantou, né, a gente conseguiu já perceber que uma das coisas mais importantes é exatamente pensar como o cinema tem olhado para as bruxas, né, a partir dessa reflexão, né, quais as potências e os limites também da imaginação cinematográfica, quando o que está em jogo é a imagem, a ideia e a própria existência da bruxa. Né? Então, para começar, né, eu vou colocar aqui, né, enfim, rapidamente, duas reflexões que estão associadas, né, e abrir para a Teresa, né, ver se, enfim, estimula alguma conversa, e depois a Alessandra também tem, né, algumas propostas, né, para a gente continuar no debate. Então, essas duas reflexões que eu trago, uma de ordem ética e outra de ordem epistemológica, baseada em toda essa proposta, né, que a gente encontrou diante da gente, né, instigadas essas reflexões, provocadas, né, pelo artigo e pela sua apresentação. Então, assim, eu queria voltar para o momento histórico no Brasil, em 2017, quando da visita da Judith Butler, né, que ela veio fazer o lançamento do livro. E em 2017, aqui no Brasil, a gente já estava sob o signo de uma mudança,
né, no tom político muito grave, né, muito severa. E essa visita da Butler foi marcada por manifestações de evidente pânico moral, né? Pessoas, né, se manifestaram, se colocaram de forma relativamente violenta até, né, nesse momento. E uma das coisas que me chamou a atenção foi como essas pessoas que estavam se manifestando identificaram Butler como bruxa. E havia vários cartazes, né? E um deles dizia: menos bruxas e mais príncipes e princesas. E a gente vê uma clara defesa do sistema heterossexual patriarcal, que o pensamento da Butler ajuda a entender e a criticar, né? Então, é isso que eu estava pensando, né? Olhar para Butler e ver uma bruxa, né? Pensar como o significante bruxa tem deslizado ao longo do tempo, mas nunca se afastando dessa ameaça ao cis-heteropatriarcado colonial, né? Eu acrescentaria. E a esse desreconhecimento, né? Um desreconhecimento, olhar para Butler, reconhecer, né? uma bruxa, e esse desreconhecimento que me parece estar no centro da questão ética, que é muito presente exatamente nesse pensamento mais recente, né, da Butler, que ela vai nos fazer pensar que o que está em jogo é exatamente uma dificuldade, quando não uma recusa, né, daquilo que nós desconhecemos no outro, desconhecemos em nós mesmos. Tá? Uma ética baseada não na transparência do que poderíamos facilmente reconhecer, mas daquilo que é opaco. Né? Essa ética da opacidade, da impossibilidade de conhecermos, reconhecermos, de aprendermos, apreendermos o que o outro é e o que nós somos. Então, essas pessoas elas estariam talvez tão embebidas em uma epistemologia, entre aspas, das luzes, né? Mas essa epistemologia das luzes contra as trevas, né? Que essas pessoas acabam temendo o que não se revela, o que não se desnuda, né? O que não se expõe, o que não é facilmente reconhecível. Que é uma ansiedade que a própria Butler vai falar, né? Leva à violência. Aí eu quero, né, crer que aí é exatamente um problema do ver, né? Que é olhar Butler e ver uma bruxa, né? Olhar e ver a bruxa, porque esse significante bruxa, né? Quando você olha e vê a Butler como bruxa, você deixaria, né, a ideia seria essa, né? Se a Butler é bruxa, então ela está nua, ela está desvelada, ela está revelada, né? Ela estaria revelada pelo que ele realmente é. E com isso, essas pessoas se permitiriam desviar da inescapável opacidade de todo ser. Né? E eu fico pensando exatamente na força, tanto da imagem quanto da palavra bruxa, como maneira de preencher essa opacidade. Tá? De preencher aquilo que não é reconhecido, então chamamos de bruxa. Né? E aí uma questão correlata é exatamente essa ideia de que as bruxas ontem, hoje, sempre, né, elas aparecem relacionadas a um problema de circulação da verdade. Né? A bruxa, mais especificamente, com uma questão epistemológica mesmo, porque se a gente pensa a publicação do Maleus Maleficarum, né, é uma instância paradigmática, né? É um documento delirante. O Maleus Maleficarum é um delírio incrível que tinha como objetivo exatamente ensinar como reconhecer a bruxa, né? Como ver uma verdade naquela mulher. Um manual de como reduzir a mulher a uma certa transparência. Né? E é interessante que a ampla divulgação desse livro, claro, se deu exatamente pela invenção de uma tecnologia, foi a imprensa, né? E aí ajudou a legitimar totalmente esse delírio persecutório. Né? O que me parece é muito próximo do que a gente está vivendo hoje, porque o que a gente tem são delírios persecutórios, tá? É tanto que a Butler, né, porque isso é toda uma questão que está... Né, a Butler foi vista como bruxa exatamente pela circulação desses delírios, né, persecutórios, graças a uma nova tecnologia, no nosso caso hoje, que é a internet. Tá? Então, eu acho que uma coisa que nos
permite, né, essa aproximação entre épocas tão distantes, exatamente essa dificuldade, essa recusa em aceitar a opacidade e a falibilidade, a opacidade do outro, numa questão ética, né, e a falibilidade da verdade, numa questão epistemológica. E eu acho que a bruxa está no centro dessas, né, dessas questões. Tá? Então, um pouco para, talvez, né, te aproveitar que a gente está aqui contigo, né, estimular um pouco a conversa a partir daí, se você achar que vale a pena. Não, Ramayana, mil obrigadas por este, na verdade, ou seja, é um desenvolvimento muitíssimo interessante e muito justo, e recorda-me um fait divers, que não tem a ver, na verdade, com o Brasil, mas que diz muito sobre o momento também que se está a atravessar na Europa. Obviamente, eu acompanhei o que aconteceu com a Judith Butler e fomos muitos e muitas a acompanhar o que aconteceu com a Judith Butler, mas em 2020, nas ruas de Paris, durante as manifestações que foram muito violentas, ou seja, ainda em 2020, antes da pandemia vir, o primeiro confinamento vir bloquear tudo, ainda em começos de 2020 havia manifestações nas ruas de Paris contra a procriação medicamente assistida, não sei se é assim que se diz em português, na verdade, manifestações da extrema-direita, e os manifestantes gritam frequentemente as bruxas para a fogueira. E as bruxas são as feministas, porque houve em particular várias militantes feministas que tentaram, numa das últimas manifestações, criar alguns problemas, e portanto também nas ruas de Paris se ouvem coisas como as bruxas para a fogueira para falar das feministas. E aqui o exemplo é muito interessante, que tem a ver sobretudo com a procriação medicamente assistida, as barrigas de aluguer, a possibilidade, obviamente, para casais não heterossexuais poderem ter filhos, e acho que de facto isso diz também muito de uma certa opacidade para uma parte, na verdade, muito importante da população, que se recusa pura e simplesmente sequer epistemologicamente a compreender o que é que essas coisas significam. E pronto, acho que de facto recordar que infelizmente não é só no Brasil que essas coisas aconteceram e acontecem ainda hoje, e de facto talvez por várias razões, na verdade a figura da bruxa, como a Ramayana recorda, de certa forma vem condensar e cristalizar aqui uma série de angústias e de dificuldades que são muito profundas e muito preocupantes, e ao mesmo tempo é uma figura que de facto está muito presente hoje em dia, até no espaço mediático, pelo menos aqui, porque se tornou uma figura mainstream e porque é uma figura que está de facto muitíssimo associada à questão feminista, mas não só. Uma vez que estamos a falar da Judith Butler, e na verdade isto é uma reação totalmente... ou seja, é uma reação que não está à altura da complexidade da leitura que foi feita pela Ramayana, que é super interessante. Mas uma vez que falámos da Judith Butler, queria também recordar uma coisa que na verdade pode não ficar clara, porque não é disso que eu falei hoje na minha apresentação, mas a figura da bruxa, na verdade, é uma figura profundamente queer desde sempre, e acaba por fazer uma série de aberturas em relação a esta questão da construção das identidades de género e do queer, que é aqui outra opacidade gigantesca para uma franja da população que está infelizmente cada vez mais presente no espaço público. E queria recordar, porque de facto a minha apresentação concentrou-se muito em detalhes históricos, que também nos anos 70, nos mesmos Estados Unidos, há um grupo, que na verdade é um grupo internacional e um grupo de contracultura, que é o grupo dos Radical Fairies, que é um grupo de homens gay que são igualmente adeptos do paganismo e do neopaganismo, e que vão também apropriar-se desta questão, da fada, que vão também investir muito os espaços da natureza,
e que ainda hoje em dia são extremamente importantes, e que na verdade nos ajudam a perceber, porque eu já disse várias vezes que a figura da bruxa de facto hoje está muito na moda. Hoje em dia a figura da bruxa é tanto uma figura hiper feminina para algumas, como uma figura totalmente queer. E na verdade é isso também que é muito interessante. E talvez seja também por isso que esta figura da bruxa queer seja tão profundamente inquietante, e que haja uma espécie de facto de vir ao de cima destes medos ancestrais e totalmente arcaicos, que na verdade tem a ver, talvez como a Ramayana dizia também, uma espécie de pensamento iluminista radical, e totalmente aqui, pronto, limitativo em termos de visão. E pronto, não é uma resposta, e sobretudo não é uma resposta à altura deste comentário, mas penso que de facto haja uma série de fenómenos que não existem tão somente no Brasil, mas que de facto têm um pouco a ver com a forma como a figura da bruxa vem cristalizar de facto uma série de limites quase da razão, ou de uma forma de pensar o que é razão. Que é uma forma, como diria a Val Plamude, extremamente limitativa. Nós não temos ou seja, as racionalidades possíveis são muitas, e esta racionalidade que está aqui por trás deste tipo de críticas é muitíssimo particular. Não sei se mais alguém quer reagir, mas muito obrigada por este comentário, que na verdade ou seja, nos conduz quase para um outro horizonte muito político, mais uma vez, em termos de posicionamento, e que existe também eticamente que nós nos posicionemos e que sejamos capazes de perceber uma série de questões muitíssimo complexas que estão aqui para além quase do folclore da bruxa. A bruxa é uma figura política, e é por isso que esta questão da moda da bruxa às vezes é um pouco preocupante, porque é uma moda que despolitiza e que neutraliza a verdadeira política por trás disto. Perfeito, Tereza. Muito obrigada, né, por enfim, engajar, né, nessas questões que eu te trouxe, né? Só para falar aqui, né, que eu estou aqui num processo de interação humano-não humano, porque eu estou aqui com a minha pimenteira. Você sabe que aqui no Brasil as plantas pimenteiras elas têm, né, uma interação muito forte, né, com o humano como, né, uma expressão, né, de algo que purifica, que energiza, né? Então, estou aqui também né, criando aqui uma relação humana-não humana. Mas, sabe, eu queria, antes de passar a palavra para a Ale, se você me permite, já adiantar aqui a questão da Milene, porque como a Tereza mencionou essa relação entre o queer e a bruxa, talvez tenha a ver com isso que a Milene propõe. O que você acha? Eu vou trazer à tona essa questão, então se a gente puder só Vai? esperar então já te passo a palavra. Então já te passo a palavra diretamente. Eu acabei de ver a provocação da Milene, a questão que ela coloca aqui, e sim, atravessa um pouco da minha fala, então eu pego o gancho assim, a partir da Milene e Ramayana já trazendo à tona para essa conversa, mas é óbvio que eu gostaria muito de começar agradecendo a produção, a Carla Italiano pela curadoria e a toda a equipe que está atrás dessa mostra de Mulheres Mágicas, que é maravilhosa, necessária para a gente pensar, né, as nossas imagens, as nossas representações, reposicionamentos, posicionalidades, enfim, né, através das pessoas que se identificam como ou não como bruxas e suas etnias e cosmogonias, enfim, todo mundo que está nessa vibe. Então, agradeço imensamente a Carlinha Italiano, por quem eu tenho muito carinho e um respeito enorme, intelectual mesmo, assim, e admiro demais. Então, obrigada, Carla, pelo convite, todas as pessoas que estão fazendo parte dessa mostra, o Júlio Cruz, que está ajudando a gente aqui a não pagar muito mico do ponto de vista da transmissão,
a Laís e Soraya que estão fazendo a transmissão em Libras e garantindo que a gente se comunica, né, do ponto de vista da acessibilidade também. E obrigada a Tereza Castro, que eu não conhecia e que foi uma grande honra te ouvir e, né, acompanhar essa tarde com você e te ler antes disso, né, agradecendo já esse ato generoso de receber o seu texto de antemão, o texto em que você baseia a sua fala, o gesto generoso de compartilhar com a gente esse texto. Muito obrigada mesmo, sim. Então, eu, ao mesmo tempo, eu quero saudar todo mundo, né, que se identifica, como eu falei, com esse lugar e que se identifica do ponto de vista também da pesquisa, né, da curiosidade da academia ou não da academia, enfim, quem vai ter acesso a essa transmissão de YouTube e que a gente possa ter uma conversa que, de alguma maneira, alcance, né, outras perspectivas que não necessariamente estão contempladas no que é o recorte de uma mesa que a gente sabe que nunca vai dar conta de todo mundo, enfim, mas que a gente está fazendo o que pode. Então, muito obrigada mesmo, eu fiquei muito ao ler o seu texto, Tereza, e te ouvindo hoje, assim, pensando muito também no meu próprio imaginário, né, na formação que a gente tem de um repertório de cinema que vai construindo a imagem da bruxa para a gente, e a gente está falando aqui não necessariamente do ponto de vista da literatura, mas exatamente do cinema, né, como o cinema contribuiu e construiu esse imaginário, esse trabalho de imaginação da gente, da bruxa. E aí alguns filmes me vieram à cabeça, inclusive brasileiros, e eu fiquei pensando assim, essa domesticação da figura da bruxa, que vem um filme, por exemplo, Sortilégio de Amor, que é um filme dos anos 50, com a Kim Novak exuberante, né, com aquela bruxa com o seu gato preto e com aquelas roupas grudadas no corpo, com uma sexualidade assim muito avançada para o que era aquele tipo de cinema, e aí necessariamente por conta disso, por ela estar dentro daquele contexto, ela é domesticada, ela é aquela figura que precisa ser domesticada, num filme com um James Stewart, que é aquele carinha enfadonho e careta, que vai ser o mesmo que em Janela Indiscreta vai dizer a mesma coisa para Grace Kelly, que ela tem que deixar de ser a socialite para poder ser digna de casar com ele. Então, aqui nova, aquela mulher vulcânica, exuberante, né? Precisa abrir mão dos seus poderes mágicos para poder se tornar passível de ser uma mulher casada nos anos 50 e de ser dona de casa, enfim. Eu me lembrei muito disso, desse movimento que você faz no seu texto, de passar por isso, sim, e chegar aos anos 70, né? E aí, claro, né, compartilho com você essa admiração enorme pelo cinema da Barbara Hammer, é um cinema que né, a gente partilha muito e tem uma profunda admiração pelo seu caráter experimental, por tudo que ela faz em termos de textura, de imagens, de corpos lésbicos que estão em contato e com a natureza, mas aí a gente chega daqui a pouco lá. Mas aí eu vim para um passeio no imaginário da animação, e me lembrei muito de um filme que eu apresentei para o meu sobrinho de 6 anos, agora em janeiro, que é um filme do Miyazaki, do Hayao Miyazaki, que é o Kiki, O Serviço Secreto da Kiki, que é um filme de 89, final dos anos 80, em que a Kiki tem 13 anos, sai de casa para descobrir o seu lado interior, é um gesto contrário, né? Sair do campo para ir para a cidade, para se assumir feiticeira, encontrar esse lugar, encontrar inclusive qual é a cidade a qual ela pode pertencer a partir do seu dom. E aí é um filme de coming of age, assim, tem a ver com essa passagem para a vida adulta, mas ao mesmo tempo é um filme que valoriza essa posição da mulher, uma menina que sai sozinha de casa, ou seja, deixa os pais para trás, e essa independência daqui, que é do ponto de vista tanto familiar, né, que a gente sabe que no patriarcado você pega na mãe do pai e da mãe até você se casar e você ter um teto que é garantido pelo seu marido, enfim, pelo menos, né,
Essa é a concepção que a gente tem aqui no Brasil, ou tinha, né? Enfim. E aí aqui que ela simplesmente sai porque ela precisa descobrir o dom e acaba encontrando, na verdade, um emprego, que é o dom de, pelo ato de voar na vassoura, saber que ela pode fazer um serviço de entrega, né? Então, aqui que me lembrou, me veio à cabeça como essa contramão, porque, ao mesmo tempo, aqui que ela tem esse imaginário da cidade, que é uma cidade europeia, num filme que é de animação japonesa, mas é uma imaginação dessa cidade europeia. E eu fiquei pensando como que essa moradia, esse imaginário que é assumido pela produção, né, um conceito de... O próprio Miyazaki diz que é um pensamento assim de uma cidade mediterrânea, enfim, esse cenário europeu, para trazer para a gente como que é irônica essa apropriação de uma geografia assumida desse filme, que ao mesmo tempo coloca a gente num contexto em que a bruxa tem essa tradição histórica europeia, né? E aí eu fico pensando, nesse sentido, o próprio conceito parece encapsulado nessa projeção cis-heteronormativa, e eu fico muito contente de te ouvir falando, né, agora aqui nesse final de fala, né, na conversa com a Ramayana, dessa questão queer, né, dessa visão queer da bruxa, e já pegando carona na pergunta da Milene, como isso tem a ver com os transfeminismos, né? Para a gente pensar aqui, que no Brasil a gente tem uma cena muito forte de uma construção, tem uma tentativa de construção de uma visibilidade travesti que a gente tem, né? Bastante forte, e Linda Quebrada tem, eu acho que é um conceito, pensando assim, a bruxa num conceito expandido de mulher, que é esse conceito que atravessa essa existência travesti, enviadecida, como ela diz, da blasfêmia, porque tem esse videoclipe, esse curta-metragem, em que ela está com outras mulheres, inclusive mulheres cis e gordas e brancas, enfim, Linda Quebrada, essa mulher que é travesti, é preta, é de favela, vem de uma condição periférica, mas se coloca muito dessa aliança nesse curta-metragem, e aí tem um momento no final em que elas se lavam, e eu me lembrei muito desse gesto nesse filme que você mostrou hoje, esse gesto de lavar o rosto, de se lavar com essa água, que eu não sei, né, essa purificação que vem da água, mas ao mesmo tempo um gesto muito coletivo dessas mulheres que estão em conjunto. E fiquei assim querendo te ouvir a partir dessa sensação e essa visão de uma perspectiva queer, né, da bruxa também, né? E aí, por fim, assim, né, a gente pode ir e vir, assim, tem muitas coisas anotadas aqui. Fiquei pensando também que junto com isso vem as ancestralidades, as temporalidades diversas, porque a gente experimenta essas modernidades que vêm de diferentes maneiras. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, que quando a Barbara Hammer, essa ida para a natureza que existe nos anos 70 nos Estados Unidos, sobretudo, se a gente pensar assim do ponto de vista audiovisual, mas que também tem uma questão que é quase como uma consequência de um movimento feminista lésbico naquele contexto. E como a gente experimenta essas experiências históricas de formas diferentes, né? É claro que no Brasil isso não seria possível naquele momento. Então, eu fico pensando que ali foi um momento de certa disputa, ruptura, né? De tentativa por conta do feminismo radical e um feminismo lésbico que não estava... que naquele momento não se encaixavam. Então, talvez essa saída fosse um respiro também, inclusive nesse sentido de experimentar a natureza, e assim, aqui a gente tem um outro contexto. A pergunta da Milene, para colocar para você de uma maneira mais clara, é assim: gostaria de ouvir sobre a possibilidade de pensarmos a formulação ecofeminista associada às questões transfeministas que superam a dimensão do feminismo essencialista
na contemporaneidade. Então, eu junto a isso esse percurso histórico, assim, esse entendimento de que lá nos anos 70, talvez o percurso histórico do próprio feminismo lésbico permitisse, né, ou mobilizasse esse movimento mesmo de ir para a natureza. E aqui no Brasil é muito cruel assim pensar que a gente ainda estava no olhar feminista de um filme como As Deusas, por exemplo, do Walter Hugo Cury, que é um filme que coloca duas mulheres loiras, mulheres brancas, mulheres, né, de classe média, assim, naquele contexto da floresta, da natureza, como se elas fossem realmente as bruxas e tal, mas como uma espécie de desculpa, né, de justificativa para esse olhar masculino que as colocava em contato, numa projeção masculina da relação entre as duas mulheres, ou seja, né, não é a lésbica da Barbara Hammer, mas as mulheres que estão em contato a partir do olhar masculino. E aí pensar que a gente atravessa um certo tempo para chegar na contemporaneidade e ter certas dimensões contemporâneas de demandas contemporâneas de visibilidade de políticas que permitem que a gente consiga ver uma blasfêmia da travesti, que é a Linda Quebrada, colocando essas mulheres em aliança, né, pelo encontro que, num plano muito bonito desse curto, elas se encontram de fato na rua, e ao final do filme, que é também um videoclipe de uma música chamada Mulher, o diretor Marcelo Caetano também, junto com Linda Quebrada, essa mulher trans, coloca o desafio, a beleza dessas mulheres em comunidade, se lavando, não sei, né, num ato assim, muito comunitário, muito, muito bonito, de pertencimento e de partilha. Então, ficam só assim algumas provocações, eu não né, comentários, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas queria participar dessa maneira. E obrigada demais, Teresa, por sua fala. Não, obrigada Alessandra e obrigada Milene pela pergunta. Eu tenho respostas e elementos a dar. Mais uma vez foram muitas coisas, eu vou talvez tentar responder, peço desculpa já antecipadamente, mas vou responder de uma forma muito pessoal e tentar explicar, porque na verdade eu disse isso várias vezes e não foi por uma questão narcisista para estar a falar de mim, mas tem a ver de facto com também o que foi e o que tem sido o meu encontro com questões ligadas, por exemplo, ao ecofeminismo. E na verdade eu disse várias vezes, quando eu era uma jovem estudante, eu tive a sorte, que não é o caso ainda hoje em dia para muitas pessoas, mas eu tive a sorte quando entrei na faculdade, contactar muito rapidamente com teorias feministas. Estávamos em finais dos anos 90, em começos dos anos 2000, e eu beneficiei da descoberta imediata dos trabalhos da Judith Butler. Portanto, eu fui criada com aquilo que se chama hoje, apesar de ser totalmente questionável, a terceira onda. E obviamente nessa altura, como eu disse várias vezes, ninguém nos falou destes outros debates que tinham sido obviamente muito mais antigos, e a minha descoberta, que acho que é na verdade uma situação partilhada com muitas pessoas e muitas mulheres feministas, mulheres e homens feministas hoje em dia do ecofeminismo, foi muito mais tardia. E isso de certa forma intriga-me, porque acho, e é uma forma de comentar algo que foi dito também pela Alessandra sobre a questão das temporalidades, que é de facto uma questão importante, mas tem a ver com as histórias que nós herdamos e que nos são transmitidas. O que é que nos é transmitido também em termos de histórias do feminismo? Porque há de facto, de certa forma, há lições do passado que nós podemos tentar compreender melhor e que nos ajudam a perceber melhor alguns problemas e algumas potencialidades radicais do momento presente. E na verdade, esta história, por exemplo, toda esta associação neste contexto anglo-americano sobretudo do ecofeminismo dos anos 70, 80 e de um pensamento essencialista e dualista é desse ponto de vista extremamente interessante. Obviamente, espero que percebam, eu estive a falar disso, mas não cauciono, não é de todo o feminismo com o qual me identifico, mas acho que nos ajuda, por exemplo, hoje a tentar fazer
uma crítica aguda de certas utilizações muito oportunistas da ideia de ecofeminismo, porque na verdade, e para responder à Milene, se o ecofeminismo hoje tem alguma coisa, o ecofeminismo hoje tem muita coisa a fazer em termos de militantismo, mas por exemplo, em termos de pensamento teórico, eu vejo uma solução que é a questão das ecologias queer, é o que se chama hoje em dia a ecologia queer, não é? O ecofeminismo convida-nos a repensar, por exemplo, o que é a natureza, a ecologia queer também, e temos de reinventar o que é a natureza, temos de repensar o que é a biologia, temos de repensar o que é a sexualidade, temos de destruir os dualismos e temos pura e simplesmente nos vermos livres da ideia de que há coisas que são naturais. Este foi um dos erros das nossas antepassadas, algumas das nossas antepassadas, nem todas caíram nesta armadilha, mas de pensar que é natural que as mulheres, e o que são as mulheres, não é? Não vamos entrar por aí, mas que seria natural que as mulheres estejam mais próximas da natureza. Ora, o natural não existe, não é? Portanto, eu vejo, e é para responder de facto à questão da Milene, para mim as formulações ecofeministas hoje em dia têm de ser aquilo que se chama uma ecologia queer, e há de facto algumas pessoas a trabalhar nisso, aliás, muitas pessoas a trabalhar nisso. Há uma teórica pensadora canadiana, na verdade ela talvez seja americana e dê aulas no Canadá, que é a Catriona Sandilands, que é muitíssimo interessante desse ponto de vista, mais uma vez, para responder o que é que são as bruxas, ou o que são bruxas hoje em dia. Bruxas são, obviamente, a linda quebrada, são ciborgues, para ir também ou seja, para chamar aqui uma outra pensadora que é a Donna Haraway. Quer dizer, nós temos de repensar o que é a bruxa. A bruxa não é hoje em dia, não pode ser a mulher de capa com o chapéu pontudo na cabeça, não é? Por exemplo, estou a pensar no trabalho de um coletivo de Barcelona que se chamam Quimera Rosa, que questionam totalmente, que se injetam, por exemplo, com clorofila, que fazem tatuagens de clorofila, que tentam encontrar soluções para problemas de endometriose, fazendo manipulações, com produtos vegetais, mas também com a tecnologia, etc., que são, obviamente, ou seja, que estamos aqui de facto numa ideia que é totalmente o transfeminismo aqui é muitíssimo importante, e as Quimera Rosa são as bruxas do contemporâneo. E o ecofeminismo desse ponto de vista, ou seja, porque mais uma vez não podemos esquecer que o ecofeminismo tem uma dimensão militante muito forte e não devemos, ou seja, eu falei muito rapidamente o militantismo do Sul Global, que foi muitíssimo importante e é muitíssimo importante ainda hoje em dia, e muitas mulheres indígenas hoje ainda são mortas quase sistematicamente porque se mobilizam contra projetos de construção de barragens, de extração, etc. Essas mulheres não se reclamam necessariamente deste rótulo, mas são mulheres, obviamente, que temos de pensar neste âmbito. Mas, e pronto, o ecofeminismo, desculpem, também é isto, mas do ponto de vista de criação de pensamento, que é muitíssimo importante, e de estar aqui, obviamente, a fazer avançar as fronteiras do pensamento, o ecofeminismo tem de ser uma ecologia queer. E desse ponto de vista, obviamente, o transfeminismo é extremamente importante, porque abriu imensas pistas e continua a abrir imensas pistas para o que é esta tarefa brutal e monumental de reinventar a natureza, a biologia, a sexualidade e deitar abaixo, na verdade, um edifício heteronormativo que tem milénios, na verdade, não são apenas 2 milénios, talvez, 2 milénios, talvez até mais do que isso. Temos aqui este edifício heteronormativo que está profundamente ancrado nas consciências. E pronto, não sei se respondo de certa forma ao que foi dito à questão da Milene. Queria recordar, acho que a referência, de facto, evocar aqui a linda quebrada é muitíssimo importante. Conceito expandido de mulher. O que eu queria dizer, o que eu queria, por exemplo, apontar e recordar quando falo aqui do trabalho
da Maria Clonaris e da Caterina Tomadaki, é que de certa forma elas participam da arqueologia, na verdade, destas coisas, porque elas também têm um conceito expandido do feminino, que é ainda formulado em torno destas figuras super clássicas do hermafrodita e do anjo, mas na verdade elas dizem o feminino, elas vão fazer essa coincidência entre o que elas entendem ser o feminino e explodir o que é o género. Mas pronto, tudo isto é ainda formulado sem talvez o vocabulário e todas as potencialidades que nós temos hoje. E portanto, para também ou seja, regressar àquilo que foi dito sobre as temporalidades diversas, é certo que no Brasil ou em Portugal, eu sou portuguesa, não é, dos anos 70, o que a Barbara Hammer e as suas camaradas lésbicas e bissexuais estavam a fazer na Califórnia ou na costa oeste não era possível. Mas mais uma vez, o recordarmos o que foi feito e tentarmos perceber na verdade, às vezes os paradoxos, as contradições, as armadilhas em que elas caem, não deixa de ser muitíssimo importante hoje em dia, e não deixa de ser muitíssimo importante, e aqui vou concluir para aquilo que eu dizia no começo, que é nós também reivindicarmos as histórias que queremos ter, com os seus passos ao lado, com os seus avanços, com as suas hesitações, e sem perspectivas talvez de julgamento aqui muito, muito moral. Acho que há uma utilidade hoje ainda em eu reclamar para mim essa história que não é minha, mas que é uma história que faz parte, de certo modo, do meu pensamento e da minha forma hoje de me posicionar política e eticamente. E, na verdade, este trabalho que eu tenho andado a fazer, não só em torno destas questões do ecofeminismo e, sobretudo, desta história dos anos 70, que é uma história complicada e, na verdade, eu não me reconheço absolutamente na Mary Daly, que é uma essencialista pura e dura, e isso é muito interessante para perceber o que foram as comunidades lésbicas radicais nos Estados Unidos, que ainda existem hoje, no Oregon, por exemplo. É muito interessante para perceber muitas coisas e para ter uma arqueologia dos debates que hoje nós estamos no meio de debates e de guerras muito, na verdade, muito violentas, e isso ajuda-me a perceber melhor e faz parte de uma história que não me foi transmitida e que eu espero conseguir transmitir às minhas alunas e aos meus alunos, por exemplo, e a todos aqueles com quem vou conversando. Mas acho muito importante, agradeço mais uma vez a questão da Milena, porque de facto esta apresentação não foi de todo sobre a ecologia queer, mas a ecologia queer é muitíssimo interessante e muitíssimo, ou seja, é fundamental. É fundamental para pensarmos hoje quais são as potencialidades políticas da figura da bruxa. Mais uma vez, não é a bruxa que está super presente na paisagem mediática, a bruxa das séries da Netflix, etc, etc, etc. Estamos aqui ou seja, isto também é o sistema neoliberal a tentar quase desarmadilhar as potencialidades políticas desta figura, e é através da ecologia queer que eu acho que a podemos repensar e pensar também o que é que o pensamento ainda dito ecofeminista, que se pode dizer ecotransfeminista ou ecoqueer, porque não é? A palavra feminismo também não é consensual e na verdade é uma palavra complicada, acho que todas sabemos disso. E pronto, acho que era um pouco isso que eu queria dizer, também sempre de forma muito desorganizada, mas mais uma vez obrigadíssima por estes comentários, e isso permite abrir novas pistas. A Carla recordou na minha nota biográfica que eu trabalho muito sobre a questão vegetal e sobre as plantas, tenho trabalhado muito sobre líquens. Se pensarmos no que é ser líquen de um ponto de vista biológico ou sexual, estamos aqui numa ecologia queer, temos de ser todos líquenes, como diz a Donna Haraway. Exato. A coisa do líquen vem desde o romantismo alemão, né? Um interesse pelo líquen. Eu estou tomando uma fala agora que eu tinha, né, meio dizer, não vai, Carlinha, fala, mas é porque tem tanto a ver com o que você acabou de comentar, Teresa. Se permite, né, só assim o famoso pick your brain, né, aproveitar que está aqui, nossa, né, sabe, quando é que eu vou ter outra oportunidade de
pick Teresa's brain again, né? Então eu vou aproveitar. Tem a ver com a questão da espiritualidade, que eu acho que enfim, é algo que a gente tem que enfrentar quando, né, pensa bruxa. Né? Não pode fazer de conta que a bruxa não está relacionada a isso, né? Pensando exatamente, né, que essa racionalidade ocidental tenta dar a noção de espiritualidade uma capa, né, de algo justamente, né, irracional, algo que não merece ser tomado como pressuposto para uma discussão política universal, né? Porque isso, de certa maneira, comprometeria exatamente o universalismo. Né? Então, enfim, a questão da espiritualidade é algo que eu acho que a gente tem que enfrentar de alguma maneira. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, porque exatamente quando você falou, né, na intervenção da Alessandra, na pergunta da Milene, a respeito de como a bruxa ajuda a perturbar essa divisão, né, entre natureza e cultura, né, entre heterossexualidade, dissidências sexuais, entre o humano e não humano, eu penso também como que a gente pode ativar de maneira politicamente produtiva a figura da bruxa para desativar, para mim, o que é um problema, por exemplo, no Manifesto Witch, que é essa separação entre o sagrado e o ordinário. Tá? Então, assim, a mulher vai sair do ordinário e vai entrar no lugar do sagrado, né? Porque o que eu penso na nossa vivência brasileira, né, com a qual você deve ter alguma familiaridade, é que, por exemplo, espacialidades, né, como um terreiro de candomblé, confunde totalmente o sagrado e o doméstico. Né? Então, eu queria, né, te ouvir talvez um pouco mais a respeito dessa questão espinhosa, assim, de certa maneira, né? Como que produtivamente, né, a provocação da bruxa, da ecobruxa, né, do ecofeminismo também, nos ajuda a pensar, né, e talvez, né, a desativar esse outro binarismo, né, que é entre o sagrado e o ordinário. Não, sim, Ramayana, ou seja, tens toda a razão, o Manifesto Witch de facto é muito, ou seja, é um manifesto de 68 e portanto está muito preso ainda de facto a estas articulações binárias, que na verdade se calhar até a própria antropologia já podia desmontar naquela época, não? Mas esta ideia de facto que o sagrado e o profano se opõem sistematicamente, de facto não é verdade. A figura da bruxa, para mim, também estou a reagir, ou seja, estou a pensar ao vivo. Na verdade, para mim, a figura da bruxa, e tenho um exemplo brasileiro, na verdade, a citar, mais talvez do que evocar a bruxa hoje em dia, para mim, a questão da espiritualidade, evoca para mim o ritual. Acho que de facto há uma ligação entre a ideia do ritual e a ideia da bruxa. E para vos dar mais uma vez um exemplo de uma performance que para mim, que eu tive a sorte de ver em Lisboa, e não sei se vocês conhecem o trabalho da Gabriela Carneiro da Cunha, nomeadamente um espetáculo que se chama Altamira 2042, ela trabalha sempre em torno da questão dos rios e tudo isso, e para mim na verdade é quase uma assembleia de bruxas em que ela é a feiticeira principal, e solicita também, por exemplo, muita questão da tecnologia para lançar nomeadamente no caso deste espetáculo, lançar como é que se diz, uma maldição, um feitiço sobre a barragem de Belmonte. E de facto talvez o trabalho dela tenha muito a ver com o contexto, que é o contexto brasileiro, e há um lado ritual muitíssimo importante. Dito isto, todas as leituras, na verdade, hoje e não só, na verdade tudo isto recua mais uma vez a estes anos 70 e 80, as leituras que nos convidam, por exemplo, a repensar o nosso papel enquanto humanos e como é que humanos e mais que humanos se podem, na verdade,
viver juntos e colocar-se em sintonia, convidam-nos de facto a ir para além do dualismo entre o espírito e a matéria e a ter ou seja, uma ligação, ou tentar cultivar, na verdade, modalidades de atenção e modalidades éticas de relação com estes outros mais que humanos, que têm a ver, ou que na verdade foram quase, de certa forma, prefiguradas por visões espirituais, sejam elas visões espirituais ocidentais ou não ocidentais. Também esta qualificação não é a melhor, mas, por exemplo, há de facto quase uma dimensão animista, se pensarmos no animismo como uma ontologia. Em muitas leituras ecofeministas há quase às vezes uma abertura em direção a tipos de pensamento animista, e aqui não estou a falar tanto em termos, ou seja, um animismo mais filosófico do que no sentido, obviamente, da antropologia, porque este também é outra armadilha, por exemplo, imaginar que basta tomar ayahuasca para se tornar, obviamente, num ser que é capaz de estar em comunhão com a natureza e tudo isso. Mas, por exemplo, para regressar ao trabalho da Val Plumwood, que é muito interessante, na verdade, relativamente ao que disseste sobre a espiritualidade, ela fala da razão ecológica e de tentar, por exemplo, desenvolver uma razão outra, ou seja, uma razão ecológica. Ela, sendo australiana, conhece muito bem, por exemplo, algumas crenças e na verdade textos aborígenes australianos, e isso foi muito importante no pensamento dela. Portanto, a dimensão animista ou analogista, totemista, aqui os antropólogos que discutam sobre isso, mas essa dimensão foi de facto muito importante. Mas há algo quase de tentar reinjetar algo que seria do nível da sacralidade nos seres, na natureza. E portanto aí se diluem estas separações dualistas entre a matéria e o espírito. E na verdade esta questão da atenção, as políticas da atenção, ser mais atento aos mais que humanos é conseguir ouvi-los, conseguir vê-los e conseguir, obviamente, dar-lhes um papel político que eles neste momento não têm ou têm muito pouco. Mas também há algo nesta atenção que tem a ver com uma espiritualidade e com uma ideia de sinergia, quase comunhão com a natureza, como era sugerido pela Maria Clonaris naquele pequeno texto. Mas pronto, acho que a questão do ritual é muito importante. E na verdade, se eu pensar aqui rapidamente numa série de trabalhos, seja o trabalho da Gabriela Carneiro da Cunha, ou o trabalho da Esquimera Rosa, ou o trabalho de uma série de outras pessoas hoje em dia que me parece muito interessante, acho que ainda a questão do ritual aqui é importante. Pronto, mais uma reação assim quente a tudo isto. Bom, eu entro aqui novamente na conversa, mas encaminhando para o encerramento, mas antes de encerrar, efetivamente, vou fazer um comentário, porque, enfim, a dinâmica hoje não foi exatamente de perguntas, mas de comentários, porque eu acho que, enfim, a sua fala hoje, Tereza, o seu texto, enfim, tudo isso abre muitos caminhos possíveis, né, de indagação, de inquietação, né, para a gente, principalmente que está trabalhando com estudos feministas, que a gente podia ficar aqui conversando por muito tempo. Então, né, vou fazer um comentário mesmo, talvez assumindo um pouco mais esse papel, digamos, da curadoria da mostra. E tem um comentário que eu esqueci de falar no começo, que é muito importante, que esse filme Transformations, da Barbara Eschfield, que está sendo exibido na mostra, ele me foi apresentado pela própria Tereza, eu não conhecia esse trabalho, e o da Maria Clonaris e Caterina Tomadaki também conhecia a partir do artigo Selva. São filmes incríveis, enfim, né, o fato da gente aqui no Brasil, que já está trabalhando e pesquisando filmes de realizadoras, e essa
essa interseção de cinema e estudos feministas há um tempo, não conhecer esses trabalhos, fala muito também dessa série de apagamentos e silenciamentos e a necessidade justamente de se voltar para essa história do ecofeminismo e contá-la também a partir das imagens. Então, novamente, fundamental a sua fala hoje. Apagamentos também perpetuados pelos algoritmos dos dias de hoje, como vimos no YouTube, não é por acaso, não é à toa, não é coincidência. Voltando então à minha fala, assim, a partir da perspectiva da curadoria, o seu texto, a sua fala hoje, ela foi fundamental também para pensar essa seleção dos filmes, né, quais filmes exibir, porque é isso, ao se pensar a figura da bruxa, a gente está lidando tanto com esse imaginário mainstream, imaginário clássico, que tem, né, devedor lá da literatura em vários sentidos, mas que tem toda uma trajetória já muito consolidada no cinema, aí sobretudo narrativo, muitas vezes hollywoodiano, feito em moldes industriais, enfim. Então, se voltar para isso seria incontornável, mas, ao mesmo tempo, né, reclaim, né, enfim, reclamar, puxar, né, entender a bruxa como essa figura politicamente, né, o seu potencial político é justamente tirá-la desse lugar e trazer outras possibilidades de entendimento e de aproximação com outros filmes, né, que foi o gesto procurado aqui na curadoria. E o seu artigo, quando ele traz essa questão do gaze, do olhar, né, convocando aí o seu próprio histórico do gaze, né, o male gaze que a movie vai trazer, ou o olhar masculino, o olhar opositor que a Bell Hooks traz, enfim, pensar a bruxa como essa figura que abre, né, um outro caminho de entendimento do olhar no cinema, de ser olhada e de olhar de volta, nos devolver esse olhar como espectadoras, né, engajadas ali nos filmes, foi fundamental para entender esse potencial politicamente disruptivo da figura da bruxa e, enfim, pensando formas de representar, figurar corpos e saberes femininos no cinema. Então, enfim, novamente, como eu disse, um comentário e um agradecimento, assim, para dizer como o seu trabalho influenciou e continua influenciando esse pensamento dessa mostra, que eu acho que vai ainda se desdobrar em outros debates e, quem sabe, em futuras edições. Mas para dizer o que estava também fundamental ali no seu texto, na sua fala, é como a bruxa né, escancara, explicita essa dualidade natureza-razão, né, dessa natureza feminina que precisa ser domada, que está desde o começo do cinema. Né, enfim, está lá, desde que inventou o dispositivo, está lá, né, enfim, continua sendo perpetuada, mais assustadoramente, né, enfim, é uma dinâmica que continua sendo repetida. Então, pensar sobre isso é muito importante e, sobretudo, pelo que você falou de sempre, enfim, um esforço de que a bruxa não se banalize, no sentido de perca a sua força política, né, de mudança social concreta na vida das pessoas. E aí, sim, efetivamente um comentário que talvez você pode, né, comentar de volta, a partir também do que você falou agora por último, pensando, né, o ecofeminismo e essas existências, né, vegetais e animais também no cinema, me foi muito automático pensar nos filmes de realizadores e realizadoras indígenas feitos no Brasil hoje, um cinema indígena muito forte, muito formalmente instigante, que está pensando formas, né, de, através das imagens e dos sons, lidar com cosmologias indígenas, né, enfim, modos de estar no mundo, e ver o tempo, e ver o espaço, né, enfim, a partir de uma lente que não é ocidental, que não é a do colonizador, digamos, a dos colonizadores, enfim, outras propostas de construção de cinema a partir dessas cosmologias indígenas e que dialogam fortemente com essa ideia de ecofeminismo, né, se a gente pensar, por exemplo, pensando em algumas realizadoras brasileiras contemporâneas indígenas, a Patrícia Ferreira Ixapê, Sueli Machacali, ou a própria Olinda Iauar, que está com o curta na mostra, que é o Capora, enfim, alguns trabalhos, mas não só elas, em que talvez peguem essa ideia do ecofeminismo e levem para outros lugares, assim, né, entendendo mesmo que essas relações humanas e não humanas e com formas né, vegetais e com a natureza e com os animais que caminham por outros lugares de formulação de imagem
que poderia facilmente, né, estar num diálogo assim, a respeito do ecofeminismo no cinema. Tudo isso para dizer, já caminhando para o fim, que estamos aqui com uma live longa, todo mundo cansada, mas já emendo o meu comentário com o meu agradecimento final, novamente, a Tereza, a Alessandra, a Ramayana, Soraya, Laís, que estão na interpretação em Libras, e Júlio, que está na transmissão do online, agradecendo enormemente a partilha de vocês hoje. Tereza, se quiser comentar alguma coisa, enfim, fica à vontade. Não, mais uma vez muito obrigada pelo comentário. Acho que sim, vejo muitas ligações entre o trabalho dos cineastas indígenas e a ideia precisamente de mostrar que há outras formas de estar no mundo, até para citar o Ailton Krenak, na verdade que o fim do mundo já aconteceu muitas vezes e bom, agora se calhar há um fim do mundo que está ali no horizonte, que é um pouco mais complexo, mas pronto, as ideias para adiar o fim do mundo são de facto importantes e há ligações, há muitas ligações, ecos, na verdade, que nós vemos que se instituem com estas críticas ecofeministas do passado e do presente. De facto, acho que há muitas ligações a fazer e para concluir, na verdade, com uma nota muito otimista, para mim, um dos aspectos mais interessantes deste cinema indígena, e aí há debate, é o de sugerir que, na verdade, o cinema é uma máquina e um aparelho que é um produto da modernidade e do naturalismo e do colonizador, mas que isso não significa necessariamente que tudo o que faz uma câmara de filmar esteja preso a determinadas relações de poder e que nós podemos inventar outras formas de ver, de fazer. E acho que de facto um dos aspectos mais interessantes do cinema indígena tem a ver com isso, tem a ver também com esta ideia de quase de libertar a câmara de filmar deste horizonte absolutamente catastrófico que é aquele das relações de poder, do sujeito-objeto, da objetivação, da perpetuação dos dualismos, da razão assassina, desta pulsão de morte, na verdade, do racionalismo. E acho que isso é muitíssimo importante pensar também, sobretudo para os cineastas que não são necessariamente indígenas, modestamente, qual é o papel do cinema, o que é que o cinema pode fazer hoje, portanto, destas questões, e se o cinema pode fazer alguma coisa, também temos de repensar precisamente as relações que instituímos entre o cineasta, a câmara, aquele quem é filmado, como filmamos, tudo são questões de posicionamento ético. E por isso sou eu que agradeço, muitíssimo obrigada pelo convite. Muitíssimo obrigada à Carla, à Alessandra, à Ramayana, muitíssimo obrigada à Soraya e à Laís, que estão a fazer um trabalho incrível. Espero que nós estejamos a falar muito depressa. E também para responder a algo que a Ramayana dizia, espero que fiquemos em contacto e que possamos todas conversar e continuar esta conversa, não é? E pronto, é isso. Obrigada, Tereza. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Até a próxima.